Olá! Agora vamos fazer o feedback da nossa atividade prática. Vamos lá? O que vocês acharam? Tava difícil? Primeira atividade era para trazer a discussão se todo indivíduo com lesão de cárie está doente e se todo indivíduo sem lesão de cárie está saudável. Então, eu trago essas duas perguntas provocadoras que são estimuladas por esses dois cenários. Então, estudo de caso 1. Então, é o caso da Joana, que vai ao dentista todo ano e faz novas restaurações todo ano. E aí a dentista sempre restaura os dentes dela, porém nunca faz orientação de higiene, porque Joana já tá careca de saber. E ela tá super contente porque nunca teve dor de dente, mas ela tá sempre com novas restaurações. E aí eu trago esse cenário para vocês refletirem. Em relação à doença cárie, você acha que Joana está doente ou saudável? Veja que se ela adoece todo ano, quer dizer, e que a cárie é uma doença de progressão lenta, quer dizer que a dentista está fazendo? Ela está tratando as lesões, mas esquecendo de tratar a doença. Então, não foi feito um diagnóstico de quais são os fatores de risco que estão levando a Joana a ter cárie. Então, o tratamento não está sendo efetivo. É o maior insucesso profissional você ter um paciente assíduo que tem novas lesões todo ano. Então, essa paciente, apesar de não ter lesões, porque elas estão todas restauradas, ela está doente. Ela está doente porque ela está desenvolvendo novas lesões ano a ano. Já no caso 2, é o caso da Jana, uma menina de 3 anos, que não tem habilidade motora e não estava deixando mais a sua mãe escovar. Então, ela foi ao dentista. E aí foi diagnosticado que ela tinha muita placa visível, dieta cariogênica, mas ela não tinha lesão de cárie. Então, percebe que essa é uma outra situação, que essa paciente não tinha lesão de cárie, mas ela já tinha a doença cárie, então foi diagnosticado antes do início da doença. E nesse caso, veja que a paciente no início estava doente e com o tratamento da dentista ela se tornou saudável. Esse tratamento dela foi, se a mãe continuar de forma assídua, vai ser efetivo. Ela vai ter prevenido lesões de cárie que ainda não estavam aparecendo, mesmo quando ela estava doente. Certo? Então, perceba que eu mostro para vocês duas situações em que um indivíduo estava doente e achava que estava tratando só a lesão. Em outro caso, o indivíduo foi diagnosticado antes de desenvolver a lesão. Por isso que a resposta para aquelas duas perguntas provocadoras são não. A mesma resposta para essas duas perguntas. Nem todo indivíduo sem lesão é saudável e nem todo indivíduo com lesão é doente. Por quê? Se eu tenho uma lesão paralisada, isso quer dizer que meu paciente já se restabeleceu sua condição de saúde bucal, já está saudável. Não esqueçam dessa reflexão e da importância de se fazer uma abordagem prevenindo os fatores de risco da cárie, tá? Não esqueçam que olhar o sinal de lesão é apenas um sinal, é só a cavitação, é só um sinal. Eu tenho que entender quais são os fatores que estão levando o paciente a adoecer. E é por isso todas as nossas discussões durante todo esse semestre. Tudo bem? Atividade 1, ok? Vamos para as seguintes. Eu trago para vocês uma série de imagens e aí vocês têm que responder se existem diferenças ou não entre essas duas lesões. Então, a nossa primeira, veja, que eu consigo ver na lesão A, aqui tinha um bract, né? Dá para ver perfeitamente, que essa lesão tá opaca e me parece rugosa. Diferente dessa lesão de baixo, que apesar de ter lesão, tá brilhosa, polida. Isso é sinal de uma lesão inativa, enquanto a opacidade
e a rugosidade da lesão de cima, é o sinal de lesão ativa. Então, qual que está correta? A está ativa e B está inativa. Veja que na B eu só tenho a cicatriz. Na A minha lesão ainda está ativa, ainda eu estou com o paciente provavelmente doente. Próxima. Olha lá. Outra lesão de cárie. Perceba que aqui eu tenho suco escurecido. Opa, tá faltando uma aqui. Aqui. Mas o que me preocupa é esse esmalte esbranquiçado aqui em volta. Aí vejo que esse dente está molhado. Mesmo molhado, eu consigo já ver lesão de mancha branca. Provavelmente, se eu secasse esse dente, ia aparecer aquele esmalte cor de giz, rugoso e sem brilho. Veja que é diferente desse. Eu tenho suco escurecido, mas o esmalte em volta, olha como ele está brilhante. Então, no mesmo caso, nesse aqui, A é ativa e B é inativa. Não se engane e não se assustem com suco escurecido. Às vezes, o suco escurecido, lembra que eu falei para vocês, é somente a cicatriz. Nesse paciente, posso não fazer nada. Nesse paciente, vou ter que fazer fluoroterapia, um selante, provavelmente. Então, aqui eu vou ter que intervir. Então, só para reforçar, a lesão de esmalte ativa é áspera e rugosa, opaca e está localizada principalmente em sítios de estagnação de biofilme. E lesões inativas são lisas, o esmalte em volta é brilhante, mesmo que eu tenha esmalte branco, ele é brilhante e não está associado a biofilme. Vamos para a próxima. A e B. Percebam que na lesão A, eu percebo que ela é amolecida, amarronzada, clara, enquanto B, ele tem um aspecto endurecido. Se eu passar o instrumental aqui, ela vai fazer rec-rec, vai ser super firme, e ela está super escurecida. Então, no mesmo caso, A é ativa e B inativa. Veja que a gente já está tratando de lesão endentina. Esse caso aqui, vejam, a lesão no mesmo sentido, olha lá, super endurecida, escurecida, eu não consigo ver aspecto amolecido. Se eu passar o instrumento, isso aqui tá tudo endurecido. E olha o esmalte em volta, brilhante. Lesão B, ativa, amolecida. Apesar de que tem um escurinho aqui, perceba que o meio dela está ativo. Perceba que eu consigo até ver aqui esmalte socavado, que a gente fala. Isso quer dizer o quê? Esmalte que já tá... Aqui embaixo já não tem mais dentina. A hora que eu abrir isso aqui, não vai ter nada embaixo desse esmalte, porque aqui eu tenho uma lesão cariosa. Tá? Então, ainda A ativa e B inativa. E aqui, para fechar, veja que essas lesões vocês já viram. Agora que eu vi que ficou todo o A ficou inativa. Olha lá, lesão escurecida, esmalte em volta brilhante, bem quase preto. Lesão B, esbranquiçado, esmalte em volta, coloração de dentina amarronzada, amarelada, mais amarelada aqui. Eu tenho esse aspecto de amolecido, se eu pegar um instrumento vai sair um monte de cárie. Então, ainda B é ativa, A inativa. Lembrando que os aspectos das lesões ativas são amarelada ou marrom clara, aspecto úmido e baixa resistência à sondagem, que é eu pego o instrumento e consigo removê-la facilmente. Lesões inativas são escurecidas e têm alta resistência à sondagem. E aí, vamos exercitar mais um pouquinho? Olha lá. Não esqueça, então veja que esse dente está molhado e eu consigo ver lesão de mancha branca aqui, olha. Esse suco escurecido nem é o que me preocupa, é essa lesão de mancha branca em volta. Se eu secar esse esmalte, ele vai ter aspecto de giz. E essa imagem aqui a gente acabou de ver, né? Veja que o esmalte aqui está brilhante.
E veja, diferente desse, vocês estão vendo que esse esmalte, eu consigo ter a percepção que só o suco que está com lesão escurecida. Diferentemente desse, vocês percebem esse assombreamento aqui? Vocês estão percebendo que o meu esmalte já tá fraturado, já tem fratura e já tem um buraquinho aqui, microfratura em esmalte. E vocês percebem essas manchas cinza? Essa mancha cinza me indica que aqui embaixo eu tenho já lesão de cárie. Então, essa lesão aqui está ativa, tá? Então, não se enganem. Tem que sempre olhar aspecto do esmalte, principalmente se tem esse sombreamento aqui. Se existir esse sombreamento, a lesão está ativa. Olha lá. É aquela história que parece um buraquinho super pequeno e a hora que eu entro aqui com uma broca, eu vou ter uma lesão gigante, tá? Para ajudar no diagnóstico diferencial desse dente aqui, para ter certeza se essa lesão está ativa em dentina, radiografia, tá? Vocês vão aprender ainda a fazer isso. E para finalizar essa parte, não esqueçam de que nem tudo de mancha branca é cárie. Então, a gente tem que diferenciar as lesões de cárie com outras alterações de esmalte. Então, veja que nessa imagem eu consigo ver região de estagnação de biofilme dentário. A lesão está com um aspecto rugoso, está umedecido aqui, mas provavelmente se eu secasse estaria opaco. Tá? E também se não tivesse opaco, tivesse brilhante, ainda que seria uma lesão estagnada, né? Diferente desses dois dentes, vejam que ele tem lesão de mancha branca em toda a superfície do dente, mesmo em região de não estagnação de biofilme. Veja que as lesões são simétricas. Esse lado aqui, esse aqui também, ó, lesão simétrica. Esses dois pacientes aqui têm fluorose. Então, vocês ainda vão aprender a diferenciar o que é cárie, o que é outra lesão, o que é outras alterações de esmalte. Nesse caso, eu trouxe para vocês a fluorose, mas a gente pode ter muitas outras que vocês vão aprender ainda, tá? Mas não esqueçam, nem tudo que é branco é cárie. Nem tudo que é amarronzado é cárie, tá? Relembrando, vocês já viram esse slide, então é importante a gente avaliar a atividade de cárie para estabelecer a modalidade de tratamento apropriada. Dependendo de como tiver a atividade, o meu tratamento vai mudar ou eu não vou fazer nada. Tratamento preventivo eu vou ter que estabelecer junto com o paciente de acordo com suas necessidades. E preciso continuar avaliando o risco de cárie, certo? E falando de avaliação de risco, vamos para a nossa última questão, que é a tarefa de aplicar o Cambra em algum familiar. Então, eu não sei se vocês tiveram alguma dificuldade, mas eu vou relembrar aqui para vocês como que preenche. Então, veja que aqui no paciente eu coloco o nome do paciente, a data da sessão 1, tá? Então, sessão 1 foi no dia 10 do 11, por exemplo, nome do professor e nome do aluno. Lembrando que sessão 2 a gente vai só preencher quando a gente estiver dando alta para o nosso paciente para ver se o risco diminuiu. Como que eu preencho? Primeiro é a matrizinha. Então, o paciente tem interesse em melhorar sua saúde e não existe evidência atual de cárie. Então, ele, paciente, é super bom. Lembra que quanto mais para cima dessa matriz, melhor é o prognóstico do meu paciente. Aí, faço o teste de saliva não estimulada. Lembra lá, olho saída de ducto de parótida, seco com uma gaze e cronometro tempo. Demorou para formar gota, alto risco. Gota demorou menos que 60 segundos, mas mais que 30, moderado ou baixo risco. pH de repouso, tirinho de pH, paciente cospe uma vez no copinho e aí eu marco. pH de repouso só pode ser medido por primeiro, ele não pode ser medido após o fluxo salivar. Por quê? Quando eu faço avaliação de fluxo salivar, pH da minha saliva sobe. Falei de fluxo, vou já falar aqui dele. Lembra lá, paciente 5 minutos cuspindo no copinho. Primeiro risquinho do copinho 3,5, segundo risquinho do copinho 5 ml. Vê quanto que ele mediu ali e marca lá. Aspecto da saliva, paciente sentado 30 segundos sem engolir. E aí eu vou avaliar qual é o aspecto que essa saliva tinha.
Presença de cálculo, lembra que eu olho região de molares, vestibular de molares lingual, de incisivos inferiores, local de saída de ducto de glândulas salivares maiores. Atividade de placa, eu vou evidenciar e vou olhar se colou face livre. Lembra que eu só considero face livre. Então, se estava corado, olha lá. Dieta, então lembra que dieta, eu vou aplicar o questionário de frequência alimentar e vou marcar aqui qual é o risco da minha paciente. Então, eu vou mostrar para vocês um diário preenchido. Então, veja que essa estudante, ela marcou os de baixo risco com amarelo, os de potencial risco com azul e dos de alto risco com rosa. Então, vocês utilizem, levem canetinhas para a clínica. Facilita para vocês e para o paciente. E veja lá, ela grifou todas as pontuações da paciente, tá vendo? Também ela marcou aqui o horário que a pessoa come o alimento. E como que a gente faz? A gente faz um somatório de todos esses itens pontuados. Então, aqui a pontuação, se vocês forem perceber, deu 12. Então, essa paciente se classificou como baixo risco. Então, eu não preciso fazer nenhuma intervenção na sua dieta, ou posso fazer, olhando quais são os alimentos de alto risco que ela está comendo, a frequência e vendo se eu consigo diminuir essa frequência. Por exemplo, consumo de bolacha semanal, será que ela consegue reduzir? Deixar quinzenal? Então, pense em metas que sejam cabíveis e necessárias. Aí, flúor. Então, essa paciente, eu pergunto se tem acesso à água fluoretada. Lembra, eu pergunto sobre a água de abastecimento. Não pergunte, você tem água fluoretada? Que o paciente não vai entender nada, tá? E aqui, lembra, se eu marquei um sim nos fatores modificadores, o paciente já se configura como alto risco, tá? E a gente tem o nosso resuminho. Então, vamos fazer de conta que esse paciente teve apenas um critério da saliva alterado. Fluxo salivar, faço o quê? O resto deu verde. Fluxo salivar baixo já é alto risco. Placa deu alto risco. Dieta deu alto risco. O resto deu baixo, tá? O que eu faço? Anoto quais são os fatores de risco. Então, esse paciente tinha fluxo salivar abaixo de 3,5, porque ele usa ansiolítico, provavelmente. Placa fortemente corada, principalmente lingual. Então, é ali que eu tenho que monitorar, ensinar ele a escovar melhor na lingual dos dentes. E dieta de alto risco. Então, eu vou combinar com pacientes metas para a gente diminuir esse risco. Então, por exemplo, se o paciente toma café com 2 colheres de açúcar, vamos reduzir para 1. Chupa bala o dia todo, vamos combinar que ele vai começar a consumir bala só depois das refeições, ou pelo menos reduzir esse consumo, tá? Então, vamos fazer combinados com o nosso paciente. Certo? Faltou falar da última atividade ali, do item 4, né? Da nossa atividade 4, se não me engano, ou 3, que é a respeito do cariograma. Então, eu trouxe para vocês 2 gráficos, um gráfico de início de tratamento e final de tratamento. E eu peço para que vocês avaliem. Veja, aqui no primeiro caso, o meu paciente tinha 44% de evitar cárie. Então, menos de 50%, é um valor considerável. Quais são os fatores que estão deixando ele suscetível? Provavelmente aqui alguma questão de fluxo salivar, não usa flúor ou capacidade de tampão alterada. Então, ele precisa melhorar a saliva. Veja que difícil programar, melhorar a saliva. Provavelmente esse paciente foi colocado num programa de flúor para melhorar esse risco. Outra coisa, aqui presença de biofilme era 12%. Então, provavelmente higiene, orientação de higiene. Veja que no final do tratamento ele subiu para 87% de chance de evitar a cárie. Então, a condição de saúde desse paciente melhorou. E aí, se vocês forem perceber, o 31 caiu para 4%. Então, provavelmente ele entrou no programa de flúor. 3% aqui é dieta. Veja que todos os fatores mudaram. Então, esse profissional quis alterar, quis modificar todos eles, e assim ele conseguiu chegar a quase 90% aí de chance de evitar cárie.
certo? Provavelmente na prova vai cair um gráfico para vocês interpretarem. E aí, depois de tudo isso, por que avaliar o risco a cara e atividade? Veja que eu avalio o risco para eu tratar corretamente meu paciente. Mesmo que ele tenha lesão, eu preciso descobrir quais são os fatores que estão levando ele a tê-la. E eu preciso avaliar a atividade de doença, porque nem sempre aquela lesão que está na boca do paciente é uma lesão ativa. Tá? Então, não esqueçam disso. Esse diagnóstico estima a necessidade de intervenção e eu faço uma intervenção mais minimamente invasiva possível. Eu conheço os fatores de risco do paciente, consigo estabelecer um plano de acompanhamento ou manutenção. Isso quer dizer, eu vejo lá no meu Cambra que ele tem que melhorar a higiene. Então, na próxima consulta, eu sei que eu vou cobrar isso. Eu sei que eu vou reavaliar a dieta e vou fazer esse monitoramento. Tá? E vocês vão ver que eu também estimo a probabilidade do paciente em desenvolver novas lesões. Isso é importante porque se o paciente está com alto risco, provavelmente eu não vou ver ele de 6 em 6 meses. Eu vou ver de 3 em 3 meses, a cada mês, vai depender da necessidade, tá? Diferente daquele paciente baixíssimo risco, eu posso ver ele uma vez a cada ano. Então, vocês vão ver que isso vai determinar o meu retorno do paciente, tá? E para fechar, eu coloquei para vocês um fluxograma só ilustrativo, mostrando para vocês que o paciente de alto risco a cárie, deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Eu tenho que trazer educação em saúde, tenho que fazer controle mecânico, posso fazer controle químico da placa, com bochechos, por exemplo. Tá? Então, a abordagem de um paciente alto risco de cárie é diferente de um paciente de baixo risco. Tá? Então, veja que além de tudo aquilo, eu controlo sequelas, então tem que fazer verniz, tem que fazer restauração, tem que reabilitar e acompanhar de mais perto, então mensal ou trimestral. Paciente de baixo risco, não. Eu vou controlar, ainda vou fazer educação em saúde, é claro, sempre reforço o motivo, faço controle mecânico de placa, mas se precisar de reabilitação, talvez algum selante, algum verniz, algo muito preventivo, veja que a complexidade de tratar um paciente de baixo risco de cárie é diferente, tá? E veja que minha manutenção, quanto tempo eu vou ver ele? Pode ser semestral ou anual, certo? Então, fiquem na cabeça de vocês, eu preciso avaliar risco para tratar corretamente meu paciente. Principalmente porque se eu precisar mudar hábito, é uma das partes mais difíceis. Aumentar a quantidade de escovação é difícil. Eu vou ter que provavelmente fazer a ação no núcleo familiar para que eu consiga fazer isso, tá? Então não esqueçam disso. Espero que tenha ficado tudo claro. Se não ficou, me procurem que eu dou mais feedback para vocês. Um beijo!